Montar um sistema de produção, né, com sustentabilidade, como se quer hoje, sustentabilidade no sentido dele mesmo se manter, né, em segundo plano, sustentabilidade com os aspectos ambientais. É um dos maiores desafios para a região do Nordeste semiárido, porque não existe nenhuma região como a nossa em lugar nenhum do mundo, né? Mesmo as outras regiões áridas e semiáridas têm latitudes diferentes da nossa. O clima semiárido ele é característico pelo volume de chuva, né? Então não com os aspectos geográficos gerais. E o nosso é bem peculiar. Então ao longo desses 500 anos, né, de Brasil oficial, vem se tentando formatar esse modelo. E meu pai, começando com o vovô e depois o papai, teve muito êxito nesse sentido, né, de entender a dinâmica mais segura, por assim dizer, para essa região. E aí ele sempre falava, né, de eleger, de estabelecer os elementos biológicos compatíveis com o clima. Essa história da gente tentar fazer pecuária baseada em irrigação é tornar o produtor sempre, colocar ele na posição mais vulnerável, né, que o elemento que a gente menos tem aqui é a água, partindo do princípio de irrigar, né? 1 hectare de irrigação vai consumir aí entre 50 e 100 mil litros de água por dia. 1 hectare de pecuária de sequeiro vai consumir 50 a 80 litros de água por dia, né? É 1000 vezes menos, a demanda é 1000 vezes menor. Então assim, diante desse cenário todo, desse entendimento todo, de uma vida, de duas vidas, né? De duas gerações, vovô e papai, esse formato, esse desenho, esse direcionamento que a Carnaúba deu, se mostra muito seguro. Não vou dizer o mais seguro, porque sempre tem coisa para melhorar, né? A gente tem sempre que aprender com os outros, mas se mostra um caminho muito seguro. Porque nessa brincadeira já são 50 anos de ordenha, sem parar aqui na Carnaúba, de zebu puro. Ordenha a gente já faz desde bisavô, né? Que se tira leite por aqui, desde vovó era queijeira aqui na Carnaúba. Então assim, o caminho da pecuária, assim como é no resto do mundo, nas regiões áridas e semiáridas, o caminho da pecuária é o caminho mais próspero que a gente pode seguir. E aí você aprofunda mais esse conhecimento, você vai estabelecer esses elementos biológicos que te permitem produzir indicadores positivos. E esses indicadores que a gente fala começam desde das plantas, né, que vão servir de alimento para a pecuária, a raça e o manejo. Tem um ditado que diz que cada canto tem seu pasto, cada pasto tem seu rastro. Isso é uma frasinha curta, mas ela diz muita coisa, né? Cada ambiente, a gente tem que definir o que é possível de ser plantado e o que é possível de ser criado, né? Se você entende essa lógica, fica muito mais fácil de você ter sucesso, ter êxito na pecuária. E aí o Sindhi, ela é uma raça milenar, moldada nessa região aí desse rigor climático lá do Paquistão, era a Índia, hoje é Paquistão, de temperaturas, de gradiente de temperatura muito alto, né, a diferença de temperatura muito alta de extremos e de pouca pluviosidade. E é uma raça milenar de mais de 5.000 anos, os registros apontam para isso. E ao longo desses 5.000 anos, morando nesse pasto, nesse canto, moldou o gado para um animal sendo de porte médio, de médio a pequeno, né, no padrão de classificação de gado. No nascimento são bezerros bem pequenos, né, de 19 quilos, de 20 quilos. Isso é corretíssimo, né, isso faz com que a vaca não tenha problema de parto nenhum e faz com que ela tenha uma involução uterina mais rápida. Isso vai permitir a ela uma reconcepção adiantada, que isso é muito positivo, né, o efeito da fertilidade dentro da tua composição de números, do teu desfrute. Então a natureza moldou elas ao longo desses milhares de anos para ser um animal de porte pequeno a médio, né? Quando eu falo porte pequeno a médio, a gente tem vacas aqui nesse sistema de forragem, né? Elas agora não estão no pasto, mas estão na nossa forragem, que é palma forrageira, como vocês estão vendo aqui na cocheira, palma e núcleo mineral. A gente tem um uso bem moderado de concentrado, que se limita, a vaca vai comer concentrado aqui naquele terço inicial da lactação, até os 100 dias mais ou menos, que é quando ela está no pico de produção, e esse consumo varia de 1 a 3, 4 quilos. Pois bem, e recria, tudo feito a campo, somente campo, né, no período das águas, e campo com palma e esse núcleo mineral que a gente faz aqui. Nesse modelo de criação, a gente tem um gado
que oscila no peso adulto de 350 a 440 quilos, as fêmeas. Os machos Cindy, daqui da Carnaúba, eles pesam entre 650 e 800 quilos. Esse é o modelo. São animais de perna mais curta, né? Quando você faz a proporção comprimento de perna, costela, e isso dá uma medida bem proporcional. Você caracteriza um animal de ser profundo, porque ele tem a perna bem mais curta, né? E a costela mais profunda. Essa costela mais profunda reflete em capacidade digestiva, em capacidade respiratória, em saúde, né? Em produção de leite, em comprimento do trato digestivo, porque vai ter uma área de absorção maior. Por isso, talvez também, né, o metabolismo do Cindy é uma coisa diferenciada, que a gente vê o Cindy engordar comendo uma ração em que outros até iam ter paralisia ruminal, como a gente bem viu aqui no estudo final da década de 90, quando a universidade trouxe os animais cruzados de holandês, cimental e chuíto. Foi uma seca braba danada, acredito que 97, 98, e esse gado teve que ter submetido a bagaço de cana, e na época era tanto gado que a gente tinha que dar comida que não dava tempo de hidrolisar. E esses animais cruzados tiveram paralisia ruminal, né? E aí Cindy e Erguzerá tiraram de letra. O Guzerá foi o primeiro zebu que veio para aqui, para Carnaúba, para Paulo Leite, né? Foi o vovô que trouxe em 34. Foi o responsável por alavancar, deu início ao alavancamento, né, do crescimento em número e do crescimento conceitual do rebanho da Carnaúba. Chegou aqui em 34, o vovô trouxe lá do Rio de Janeiro, da Itaoca, né, de Cantagalo, no Rio de Janeiro, da fazenda do Coronel João de Abreu. O gado Guzerá JA é tido como o principal rebanho do Brasil, né, e muitos bons rebanhos que tem no Brasil hoje têm origem justamente no rebanho JA. Isso é um livro onde está catalogado os certificados dos primeiros touros, os primeiros animais que vieram aqui para Carnaúba. Esse primeiro, por exemplo, é do Macuco JA, da década de 50, 1955. E aqui seu João de Abreu descrevia, né? Não tinha serviço de registro nessa época ainda, a BCZ. Então ele fazia um certificado manual, onde tinha todos os dados dos animais, pai, mãe, dia de nascimento. Aqui ele descrevia os animais, onde tinha dizendo as suas características, no caso os sinais, ó, chifre, lira, orelhas claras. Ele descrevia o animal, né? E o pai também, a mãe também. Aqui está, no caso da mãe, animais descendentes da importação da Índia, do zebu Gujarati. Ele descrevia o animal para poder ter um certificado de registro, já que nesse tempo aí não tinha associação ainda que fizesse esse serviço. Daí por diante ele começou a colocar algumas fotografias de animais que se destacavam dentro do rebanho dele. E mais para frente, que foi tendo os dados dos animais, ele destacava um animal leiteiro, um bom de carcaça, que no caso era o touro, e uma vaca que fosse campeã de gordura. Então o rótulo do gado JA era um gado manso, leiteiro e manteigueiro. Ele tinha essas três características em mente, né, no processo de seleção do rebanho Guzerá. E atrás do registro, daí em diante, ele começou a colocar tanto a genealogia como também alguma produção de leite que se tivesse daí em diante, né, quando ele começou a ferir o gado. E isso foi catalogado aqui na Carnaúba, por um tio nosso, tio afim na verdade, um grande amigo do meu pai, tio Nilton, onde ele catalogou todos esses certificados de registro de fazenda, que seu Joãozinho ia passando para meu pai à medida que fosse adquirindo. Aqui a gente tem dos três primeiros que meu pai comprou. No caso, o macho, né? Líder JA, que foi o primeiro macho que ele comprou, dele mesmo pessoalmente, está aqui. Vendia seu Manuel Dantas Vilar. Esse foi o primeiro macho. E em seguida a gente tem das três fêmeas. Uma foi Latina, tá, a primeira, onde aqui ele descreve também as características dela.
né? Os dados de pai, da mãe, data de nascimento. Atrás já com alguma genealogia. E assim por diante. No caso, a segunda vaca que foi Líbia JA. E a terceira delas, Turista JA. Essas 3 vacas e esse touro foram as 3 primeiras, 4 com o touro, que meu pai comprou dele pessoalmente, já no caso sem meu avô, né, de lado. E são essas 3 cabeças que a gente tem aqui no terraço da casa. Podemos dizer que foram as 3 primeiras vacas de meu pai mesmo. Antes, no caso, tinham sido as compras feitas por meu avô, né? Que a primeira foi em 1934.